Olá, eu sou o Lucas. Estou de volta para falar sobre acessibilidade no texto e na linguagem. Como disse a professora Maria José na apresentação desse módulo 4, a acessibilidade pode se apresentar de várias formas. E o que o nosso grupo de pesquisa faz é buscar acessibilidade no texto e na linguagem. É por isso que dizemos que nossas pesquisas focam na acessibilidade textual. Mas afinal, o que é acessibilidade textual? Antes de eu explicar para vocês o que é acessibilidade textual, gostaria de retomar alguns conceitos que vimos durante este curso. Vamos fazer uma revisão para que vocês entendam melhor o que queremos dizer quando falamos em acessibilidade textual. No módulo 2 deste curso, vimos de que forma poderíamos determinar se um texto é complexo para um certo perfil de leitores. Para isso, analisamos alguns pontos dos textos, como o comprimento das frases, o vocabulário, etc. Além disso, você aprendeu algumas fórmulas que poderiam ajudar a medir essa possível complexidade. Já no módulo 3, você viu algumas estratégias que podem ser aplicadas no texto de modo a simplificá-lo. Essas estratégias serviriam como antídotos à complexidade, lembram? E quando aplicamos essas estratégias de simplificação a um determinado texto e elas funcionam, o que acontece? Bem, em tese, quando somos bem-sucedidos na simplificação, obtemos um texto acessível ao nosso leitor. Em outras palavras, quando dizemos que um texto é acessível ao leitor, queremos dizer que esse texto é compreensível ou leiturável, como vimos no módulo 2 deste curso. Vale ressaltar que um texto acessível não é um texto fácil para qualquer pessoa, com qualquer grau de escolaridade. Um texto acessível é um texto fácil de ler, claro e compreensível para o perfil de leitor ao qual o texto se destina. Afinal, um texto acessível para mim pode não ser acessível para você e vice-versa. Tudo vai depender do grau de conhecimento que o leitor tem sobre o assunto, o nível de escolaridade, letramento, entre outros fatores. Acessibilidade textual é, portanto, um conceito amplo. É o resultado de um processo que envolve diversas variáveis. Variáveis essas que vimos nos módulos 2 e 3 deste curso, quando tratamos da complexidade e da simplificação de textos. A acessibilidade textual pode ser compreendida como uma qualidade, uma condição do texto e, principalmente, como algo que se deseja promover ou concretizar de modo que uma determinada comunidade leitora tenha condições de compreender um dado texto. Vale ainda ressaltar que a acessibilidade textual, assim como a complexidade textual, está sempre relacionada a um leitor ou grupo de leitores. É o leitor que irá determinar se um texto é acessível ou não para ele. Portanto, o leitor está no centro da pesquisa sobre acessibilidade textual. Mas e se não tivermos como testar o nosso texto com um grupo de leitores específico? Não teremos como saber se um dado texto é acessível? Claro que é sempre melhor conhecermos bem o perfil do nosso leitor em foco. E se ainda pudermos testar o nosso texto potencialmente acessível com uma amostragem do nosso grupo de leitores desejado, ainda melhor. Contudo, se isso não for possível, podemos tentar delimitar quem é o nosso leitor, traçando um perfil, mesmo que genérico. Assim, antes de escrever ou simplificar um texto com vistas à acessibilidade, pergunte-se: quem é o meu leitor em foco? Desejo escrever para um público abrangente ou específico? Qual a faixa etária do meu grupo de leitores? Qual a escolaridade média? Existe alguma predominância de gênero masculino ou feminino? O meu grupo de leitores tem conhecimento prévio do assunto que vou tratar no texto, por exemplo, um texto de saúde para profissionais de saúde. O meu grupo de leitores tem acesso a informações pela internet, assiste TV, lê jornais, revistas, etc. Você pode pensar em outras perguntas que o ajude a delimitar o perfil do seu leitor. Essas são apenas sugestões para você começar a pensar para quem escreve. E se você tiver um público abrangente, sem gênero definido, sem área de especialidade específica, de idades variadas, etc., o que fazer? Bom, neste caso, você poderá tentar escrever ou simplificar um texto de forma que ele fique acessível para um adulto com escolaridade média. Lembra que no módulo 2 deste curso, falamos sobre o Plain Language e as tabelas do índice Flash-Kincaid. Vamos retomar a tabela aqui. Veja na tela. Podemos ter como objetivo produzir um texto padrão, com linguagem simples.
Neste caso, como você pode ver na tabela, o índice Flash Kincaid ficaria entre 60 e 70. Vale ressaltar, como já dissemos aqui em outros momentos, que os índices apenas nos ajudam a estimar a potencial complexidade, mas não são determinantes. Então, caberá a você avaliar se o seu texto apresenta uma acessibilidade média seguindo os passos mostrados nos módulos 2 e 3 sobre complexidade e simplificação textual. Agora, veja um exemplo de um texto potencialmente acessível com linguagem simples para um leitor com escolaridade média. O texto original e a sua versão mais acessível, que vou apresentar aqui, é um texto da área do direito, que foi simplificado pela nossa colega Esther Mota. Ela já apresentou vários blocos neste nosso curso. A Esther trabalhou durante muitos anos como taquígrafa e revisora linguística do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, mas vejamos primeiro o texto original. A lide versa a respeito de defeito do serviço, de acordo com o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, em que o objeto da relação de consumo apresenta falha que afeta a segurança legitimamente esperada quanto à incolumidade subjetiva do seu consumidor ou do seu patrimônio. Ao medir o índice Flash deste trecho, já falamos dessa medida, lembram? A Esther encontrou 10.330. De acordo com a tabela destacada em vermelho, provavelmente ele será um texto muito difícil de ler. Neste exemplo, o índice Flash parece ter acertado, embora o índice funcione melhor com textos com mais de 100 palavras, pois é feito para nos ajudar com textos e não com frases. Mas esse trecho é mesmo muito difícil, certo? Eu achei difícil para mim, pessoalmente. Bom, mas e agora, o que fazer a respeito? Como tornar esse texto, ou mesmo o trecho, mais acessível para uma pessoa com escolaridade média? É agora que entram os seus conhecimentos sobre simplificação e tudo o que você aprendeu no curso Texto Fácil. Pense, o que torna este texto complexo de acordo com o que vi no módulo 2? Vamos analisar o texto juntos. A não ser que você seja da área do direito, será que você saberia o que quer dizer lide, versa, caput e incolumidade subjetiva? Você pode até saber, mas será que uma pessoa com escolaridade média saberia? E você percebeu que estamos falando de uma única frase? Eu contei. A frase tem 47 palavras. Lembra que nos pontos a ser evitados, se quisermos um texto acessível, são as frases muito longas. Agora, veja o que a nossa colega Esther fez com o trecho. A discussão nesse processo é a respeito do defeito de serviço. E o defeito de serviço afeta o direito de o consumidor não ser prejudicado na sua intimidade, na sua honra, na sua imagem e nos seus bens. Medimos o índice Flash e a nova versão obteve um índice de 71.481, ou seja, de acordo com a tabela mostrada na tela, provavelmente será um texto razoavelmente fácil de ler. Mas será que isso corresponde à realidade? Vamos analisar o trecho juntos e ver o que a nossa colega fez na nova versão. Primeiro, ela transformou uma frase longa em duas frases menores. Segundo, ela trabalhou o vocabulário do texto. Veja que a lide versa foi substituído por a discussão neste processo. Além disso, o termo incolumidade subjetiva foi substituído por na sua intimidade, na sua honra, na sua imagem e nos seus bens. Aqui, como o termo não possuía um sinônimo mais simples, ele foi explicado. Em resumo, a nossa colega ainda editou as informações do texto. Afinal, será que uma pessoa leiga precisa saber onde essa informação se encontra no Código do Consumidor? Ou essa informação é para um especialista? É importante ressaltar ainda que a nossa revisora e simplificadora se preocupou em determinar qual era a informação principal do texto antes de realizar qualquer edição. E qual é a informação principal? O defeito de serviço, o que fica muito mais claro na nova versão. E aí? Você acha que a nova versão do trecho é razoavelmente fácil de se ler? Está suficientemente acessível para um leitor com escolaridade média, ou seja, com apenas o ensino fundamental completo? Bem, só saberemos com certeza se testarmos com um grupo de leitores com essas características. Contudo, o que podemos afirmar é que a segunda versão, conforme mostram os estudos que temos feito,
tende a ser muito mais acessível do que a primeira, certo? E esse é o nosso objetivo com este curso: ajudar você a escrever textos que possam ser mais fáceis de se ler e que tenham melhores chances de ser acessíveis a um número maior de leitores. Espero que você tenha gostado. Agora vou te deixar com a professora Maria José, que vai falar sobre simplificação e acessibilidade em um ambiente diferente do que temos aqui. Até o momento, enfocamos a escrita para adultos. A professora Maria José vai falar para vocês sobre como escrever textos simples para crianças e jovens e mostrar uma iniciativa bem legal com textos ajustados para pessoas com necessidades especiais. Bom proveito!